quando a gente fala, a gente é a primeira pessoa que se escuta. Eu gosto sempre de falar isso, porque a gente tenta e a gente tem a mania de falar assim, ai, mas é porque não deu certo, porque não era para dar. Não, se não deu certo, você aprendeu mais uma maneira de como é para fazer. Qual é a variável da conta que você vai mexer para poder tentar de novo até essa bagaça dar certo, entendeu? Não existe isso de. A gente é muito condicionado a isso, ai, não era para ser, Deus não quis. Não, não era para ser, não, você não tá fazendo direito. Faz direito, faz de novo, muda o jogo, muda alguma variável e tenta mais uma vez, até dar certo. Olá, eu sou a Samia Carvalho, esse é mais um Compartilhando Insights. A gente está aqui, vai continuar a leitura do livro Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Se você quer o de paraquedas, aqui tem uma playlist, onde a gente está acompanhando leitura capítulo por capítulo, fazendo comentários, para poder ajudar você aí, se você se interessar com o livro. Vou deixar na descrição, não vou ficar estendendo muito, porque senão a gente demora muito. Vai acompanhando a playlist que está bem, bem legal, tá bom? O link para comprar o livro está na descrição do vídeo. O Marcão vai chamar a vinheta e a gente já vai começar. Estou fazendo perguntas e Vossa Majestade está respondendo. Confesse porque não tem poderes para me parar de fazê-lo confessar. Você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que só existo na mente das pessoas que têm medo. Você sabe que controlo apenas os que se negam a usar sua própria mente. Você sabe que meu inferno é aqui na Terra, não no mundo após a morte. E também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Olha que pesado isso aqui, né? Você sabe que sou um princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia, e não um ser com garfo e um rabo pontudo, que é o que as religiões ensinaram aí para a grande massa das pessoas desse planeta, né? Todo mundo acredita que o diabo é a maioria das pessoas, né? Não todo mundo. Os alienados acreditam que o diabo é uma coisa, né? Com um chifre, rabo, enfim. Você se tornou meu mestre, porque superou todos os seus medos. Você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas de contatar. Não consigo controlá-lo porque você descobriu sua mente e assumiu o controle dela. Essa confissão deve alimentar sua vaidade até um ponto crítico. Esse último dardo foi desnecessário, ele fala para o diabo, né? O tipo de conhecimento que eu utilizei para superar Vossa Majestade não se contamina com a indulgência vulgar da vaidade. Então aqui ele coloca como se o diabo estivesse tentando tentar ele com um dos pecados, né? De tipo falar assim, você me descobriu, e, enfim, mas ele não cai nisso, né? Porque ele está dizendo que ele descobriu, né? Toda essa coisa. Eu acho, como eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que são um marketing, mas ficou bem feito, ficou interessante. Vamos adiante. O que há de errado com a bajulação? Vossa Majestade a utiliza ou não? Se eu uso, obviamente. A bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com esse instrumento mortal, fisgo peixes grandes e peixes pequenos. Então, ele já usou o gancho da pergunta para entrar nessa parte que é uma das armas e truques psicológicos que ele está falando que o capiroto usa, né? Eu acho engraçado falar capiroto. Essa é uma admissão considerável. Conte como Vossa Majestade usa a bajulação para assumir o controle sobre as pessoas. A bajulação é uma isca de valor incomparável para todos os que desejam ganhar o controle sobre as outras pessoas. Carrega em si palavras atrativas para os outros, porque opera por duas das fraquezas humanas mais comuns, a vaidade e o egocentrismo. Há certa dose de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas. Em algumas, essas qualidades são tão salientes que literalmente servem como uma corda com que elas podem ser amarradas. A gente nunca pode se contaminar com um elogio nem com uma crítica. A gente tem que estar sempre entender que a gente é o observador e está aqui para aprender sobre percepção. E não é que é para usar o ego. Tipo, sabe, algumas linhas de estudo falam, nossa, você tem que matar o seu ego. Não, o ego está aqui porque ele é nosso amigo. Se ele está aqui é porque ele precisa, né? O ego que eu falo é o personagem. E as habilidades que o personagem pode adquirir no meio do caminho, né? A gente tem que usar ao nosso favor e não se deixar contaminar. Porque do mesmo jeito que você fica muito feliz com o elogio, que nem eu tomo muito cuidado quando alguém elogia o canal. Ai, gostei de você, não sei o que. Fico muito, muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tento me conter. Eu acho que se fosse antes eu ia, sei lá, ficar iludida, sabe?
Agora não, agora eu falo, não, beleza, isso quer dizer que eu estou no caminho. É um tipo diferente de felicidade, sabe? É você saber se manter ali na rede do que você está fazendo. Porque ao mesmo tempo você recebeu uma crítica, porque é aquilo, né? Um princípio. Você ficou muito feliz com o elogio, quando você recebeu uma crítica, aí você vai pro buraco, você vai dar o poder para as outras pessoas de deixar você bem ou mal. Então, assim, não é sempre que a gente vai ter elogios, porque a gente sempre tem pontos a melhorar. E também não é sempre que a gente vai receber crítica, né? A crítica é só uma forma da gente melhorar o que a gente precisa melhorar e a gente tem que encarar isso com maturidade. É a isca com que os homens seduzem as mulheres. As mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens. Você vê, né? É um jogo duplo. Especialmente dos que não são dominados pelo apelo sexual. Ensino o seu uso tanto para homens quanto para mulheres. A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas de quem procuram informações necessárias para prosseguir na sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar sua vaidade pela bajulação, lá estou eu, colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Pessoas não alienadas não são alvos tão fáceis de bajulação. Inspiro-as para usar a bajulação em todas as relações em que o seu uso é possível, porque todos que são influenciados pela bajulação se tornam vítimas fáceis do hábito da alienação, né? Uma coisa puxa a outra. Vossa Majestade consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação muito facilmente. Como já disse, a bajulação é de grande importância para tornar as pessoas presas fáceis do hábito da alienação. Com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação? A idade não tem nada a ver com a suscetibilidade à bajulação. As pessoas respondem a ela de uma forma ou de outra no momento em que ficam conscientes da própria existência até a morte. Então, todo mundo está sujeito a isso. Por isso que eu falo, seja observador, né? Você está aqui para observar e aprender mais sobre a percepção, já dizia o grande chorão. Eles dizem que você vai encontrar o amor, se perder a razão. Enfim, volta aqui, sabe? Revele mais algum truque que Vossa Majestade faz com que as pessoas se alienem. Um instrumento efetivo é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo quando encontra uma adversidade. Só uma em cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Isso aqui, gente, é muito verdadeiro, né? Quando a gente fala, a gente é a primeira pessoa que se escuta. Eu gosto sempre de falar isso, porque a gente tenta e a gente tem a mania de falar assim, ai, mas é porque não deu certo, porque não era para dar. Não, se não deu certo, você aprendeu mais uma maneira de como é para fazer. Qual é a variável da conta que você vai mexer para poder tentar de novo até essa bagaça dar certo, entendeu? Não existe isso de. A gente é muito condicionado a isso. Ai, não era para ser, Deus não quis. Não, não era para ser, não. Você não tá fazendo direito. Faz direito, faz de novo, muda o jogo, muda alguma variável e tenta mais uma vez, até dar certo. Isso se chama resiliência, né? Então, seu negócio é induzir as pessoas a fracassar sempre que pode, correto? Correto. O fracasso acaba com o moral, destrói a autoconfiança, liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue manter o sucesso permanente em qualquer empreendimento. Pesquise a vida de homens e mulheres que alcançam sucesso duradouro e você descobrirá, sem exceção, que o sucesso ocorreu na exata proporção do fracasso, que conseguiram superar. Então, toda história, né, de superação, a gente vai ver a pessoa, eu tentei muito. São raras, né, as pessoas que já nascem com aquilo, né, e ela tem outro tipo de desafio. Mas a maioria das histórias de atleta, de coisa, eles sempre começam com uma dificuldade muito grande, né? A tal da jornada do herói, até ela se superar e virar uma inspiração aí. Mas a semente se abre para a vida somente nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são apenas derrotas temporárias e que nunca, sob hipótese alguma, aceita a derrota como uma desculpa para se alienar. Tipo, eu não consegui, não era para conseguir, então, né, Deus não queria. Não, não existe isso. É isso aqui que ele está querendo dizer, né, nessa parte aqui, parte 2. Vossa Majestade afirma existir virtude no fracasso. Não parece razoável. Se há virtude, por que não tenta induzir as pessoas a fracassar? Não há inconsistência nas minhas afirmações. O que parece inconsistência, na verdade, é só falta de entendimento. Levou aqui um caminho errado do satanás, do capiroto. O fracasso é uma virtude apenas quando não leva o indivíduo a desistir de tentar e começar a se alienar.
Induzo as pessoas a fracassar tantas vezes quantas vezes eu posso, pela simples razão de que apenas uma em cada 10.000 continuará tentando após cair 2 ou 3 vezes. Não estou preocupado com as poucas que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso, porque elas pertencem à minha oposição. Não são alienadas, estão fora do meu alcance. Ele já falou isso aqui, né? Que se for da oposição dele, não tem muito o que ele fazer. Uma mente que se expande, ela jamais volta para o tamanho original que ela estava. Então, eu falo isso sobre o conhecimento. Muitas vezes a gente vê algumas coisas, e aí vou falar de mim como exemplo, que a gente consegue entender, a gente consegue ver o véu que as pessoas estão enxergando a situação de um jeito, e você consegue ver com mais profundidade. E algumas coisas realmente elas doem. Algumas coisas, eu mesmo dou um passo para trás e falo, eu não queria estar reconhecendo isso, eu não queria estar entendendo o que está acontecendo em algumas situações, sabe? Mas a sua mente ela já expandiu, o véu já caiu, você não consegue mais ficar na sua subjetividade das coisas, sabe? Você consegue descer vários degraus numa única conversa, às vezes. Observando uma simples situação, você consegue entender muitas nuances. Isso é o despertar. Isso é um despertar. Isso é uma pessoa desperta. Então, muitas vezes, não vou negar, me causa desconforto, porque você fala assim, poxa vida, eu acho que eu era mais feliz quando eu era ignorante. Mas é só um momento. Isso aí depois passa. Depois eu falo, não, tá tudo bem. Eu tô aqui, eu já entendi, tá tudo certo, levanta a cabeça e a gente segue o baile. Porque é isso aqui que o capiroto tá falando. Tipo, ele vai tentar bater em você, ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar fazer você fracassar, 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 mas dentro de cada fracasso existe uma semente. E essa semente é a que você vai poder usar a seu favor. Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente fica muito mais resiliente mentalmente, né? Sua explicação esclareceu o tema. Vá em frente nos truques para induzir as pessoas a se alienar. Outro dos meus truques é a propaganda. Ah, sério, jura? Propaganda e entretenimento, não é mesmo, seu Satanás? Você não é debochada. É um instrumento de maior valor para fazer com que pessoas se matem nas guerras. Minha esperteza consiste na sutileza com que eu a uso. Misturo propaganda nas notícias. Ensino-a nas escolas. Cuido para que a propaganda sempre encontre um caminho até o púlpito. Utilizo-a para colorir os filmes. Sempre falo disso aqui, né? Se você me acompanha, eu sempre falo disso. Faço com que entre em cada casa onde haja um rádio ligado. Faço com que esteja nos quadros negros de jornais. Eu a espalho em todos os lugares, onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais das varas de família. Faço com que sirva para destruir negócios. A propaganda é o meu principal instrumento para deflagrar corridas aos bancos, iniciar epidemias, incitar guerras e gerar pânico na economia. O que a gente está vivendo agora, né? Quem será que está no controle disso, né? Enfim. Acho que eu já poderia até terminar o vídeo, porque ele já falou tudo aqui. Já falou tudo, eu falo muito sobre isso aqui. Se você acompanha o canal, você com certeza já viu falando sobre isso. Sobre tudo né, sobre a gente estar sendo controlado o tempo todo. Sobre estarem querendo desdobrar a realidade com a nossa mente, com a nossa complexidade, e as pessoas não entendem, não veem, não percebem, não fazem nada para mudar isso. Se Vossa Majestade consegue fazer tudo isso com a propaganda, não é difícil de imaginar por que temos tantas guerras e crises econômicas. Dê uma descrição simples do termo propaganda. Propaganda é qualquer instrumento, plano ou método com o qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas. A propaganda é usada nos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores usam-a para levar vantagem sobre os empregados. Os empregados retaliam usando a propaganda para levar vantagem sobre os empregadores. Na verdade, ela é usada de modo tão universal e mediante uma técnica tão bonita e delicada que, ao mesmo tempo, quando detectada, parece inofensiva. Por que Vossa Majestade não usa a propaganda para obter o controle sobre suas vítimas, em vez de subjugá-las pelo medo e aniquilá-las com a guerra? O que é o medo do diabo senão propaganda? Você não observou minha técnica com cuidado ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo? Nunca alcanço um fim por meios diretos.
se porventura posso alcançá-lo de modo sutil e evasivo. O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas na mente dos homens e ganho o controle com que eles acreditam serem ideias próprias? A gente vê muito isso, né? As pessoas elas acham que aquela opinião é dela, mas não é. Você viu isso em algum lugar e você nem parou para pensar, você não colocou nem a primeira trava, é o que eu falo. Você não pensou de onde isso saiu, quem criou isso, quem foi essa pessoa, veio da onde, qual a ideia dela, o que ela pensa. As pessoas não fazem, as pessoas só vê ali e falam, é verdade, é isso mesmo, essa é a verdade, né? E a vida na rede de bobo, então é real. Como você chamaria isso, se não da mais sábia de todas as formas de propaganda, né? Enfim, a manipulação geral que existe em todos os lados, né? Se você não estiver atento. Mas aí você escuta que a teoria da... Não posso ficar falando, porque da outra vez que eu falei isso, até meu vídeo deu ruim aí. Enfim, vocês entenderam. Como Vossa Majestade converte seres humanos em propagandistas e os seduz a se autoaprisionar. Quer dizer, você que está se aprisionando, você é livre. É você que faz essa. Aqui na pergunta dele ele deixa claro, é você que quer. Entendeu? Porque você é livre, você pode cocriar o que você quiser, você cria 100% da sua realidade. Então é você que está cocriando o tempo todo. Você só está. Se você está cocriando caos, então tem alguma coisa errada aí, tem alguma informação que você não possui. Vamos ver o que ele respondeu aqui. Faço a primeira entrada na mente de um indivíduo subornando-o. Uso muitas coisas, todas elas prazerosas e cobiçadas. Uso o mesmo tipo de propina que os indivíduos usam quando subornam uns aos outros, isto é, coisas que a maioria das pessoas quer. Minhas melhores propinas são amor, sexo, dinheiro, tóxicos e narcóticos, fama e comida. Dá até uma vergonha ler, né, quando a gente escuta ele falando assim, porque como ele falou, são coisas simples, então as pessoas são ludibriadas por isso aqui. O que acontece quando Vossa Majestade entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação, mas pertence à classe dos 98% de alienados potenciais? A pessoa ainda não está totalmente alienada, ela está quase ficando alienada. Trabalhe para ocupar o máximo da sua mente. Se a maior fraqueza do indivíduo é o desejo por dinheiro, comece a jogar moedas na frente dele. Intensifica o seu desejo e o induz a perseguir o dinheiro com todas as forças. Quando ele chega perto de abocanhar o dinheiro, simplesmente o tira da sua frente. O infeliz desiste e se entrega. Depois desse truque ser repetido algumas vezes. Quer dizer, tipo uma coisa de bem lidar com o animal mesmo, né? Aí toma conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acaba por preenchê-lo com o medo da pobreza. Esse é um dos melhores preenchedores da mente que eu tenho. E, como ele falou desde o começo, ele usa o mesmo, né? E se a vítima conseguir pôr as mãos em um monte de dinheiro, Vossa Majestade consegue preencher sua mente com medo de pobreza? Não. Ocupa o espaço com outra coisa. Se minha vítima for bem sucedida no desejo por dinheiro, começo a entupi-la de coisas que ela pode comprar. Por exemplo, faço com que ela se empanturre de alimentos altamente calóricos. Isso reduz sua capacidade de pensamento e abre caminho para a alienação. Aí faço com que tenha indisposições estomacais e intestinais, e isso também diminui a capacidade de pensamento, sem falar na pouca disposição para a vida. Eu vou parar a leitura aqui, vou fazer mais algumas observações e encerrar o vídeo, senão fica grande, né? Então aqui, basicamente, ele está falando que pode ser que às vezes o alienado ele consiga uma determinada quantidade de dinheiro, mas ele vai ceder para alguns vícios. Um desses vícios é a comida. E essa parte me chamou bastante atenção, porque quantas vezes a gente fala para a pessoa, né, poxa, comer saudável melhora, o açúcar não foi feito para a gente consumir. A gente tem que ter todo um entendimento de como o açúcar funciona, como o nosso corpo funciona. E realmente, gente, quando a gente segue uma dieta, eu sei disso, porque é uma coisa que eu tenho observado. Eu comecei a fazer dieta, e quando o começo é sempre o mais difícil, mas depois. E assim, fazer dieta não é uma coisa mirabolante. Não, é você comer saudável, é você beber a determinada quantidade de água. Quando eu falo assim, eu tomo 3 litros de água por dia. A quantidade absurda que as pessoas falam, tipo, como assim 3 litros? Eu não consigo. Então, assim, você fala assim, gente, mas isso é o mínimo, isso é o básico para o seu cérebro funcionar bem, para você lubrificar tudo aqui dentro. Então, assim, as pessoas, elas nem isso, elas têm noção de como é importante, de como impacta o desempenho dela em várias áreas da vida dela. Mesma coisa quando a gente fala de comida, uma coisa tão simples, né? Então, assim, quando você se empanturra, quando você come demais, quando você come errado, quando você come só coisa ultraprocessada, que é o sistema que é isso, é seu pensamento lento, que é você, sabe, com preguiça, que é você cansado. É isso que o sistema quer.
Quando a gente não entender isso, que isso é um plano diabólico para manter o máximo de mentes aprisionadas aqui, só desdobrando o caos, entendeu? Então, isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Eu não estou pedindo uma coisa, sabe, mirabolante. Estou falando para você, presta atenção na sua alimentação, toma o tanto de água que você precisa tomar. São 35 ml, a nutrição fala. Eu sou técnica de nutrição, tá, gente? Então, algumas coisas eu sei. São 35 ml de água por quilo de peso que você tem que tomar. Nossa, mas eu peso muito. Então você precisa fazer a conta, porque conforme você for hidratando mais o seu corpo, se alimentando melhor, sabe? Proteína vegetal tá aí, tem os propósitos. Você não precisa de um grande nutricionista. Claro, nutricionista é importante, mas assim, você não precisa de muito para você poder se cuidar melhor. A informação tá aí na mão de todo mundo. Você pode ser mais saudável e, consequentemente, você tendo esses hábitos saudáveis, a qualidade do seu pensamento ela vai melhorar absurdamente. Você vai pensar muito melhor, você vai ter um raciocínio melhor, você vai ter uma disposição. Eu falo por mim, quando eu começo a consumir açúcar de novo, muita farinha branca, muito carboidrato, eu vou ficando mais, sabe, mais lenta. E quando você tira, logo os primeiros dias, os primeiros 3, 4 dias é um inferno. É como se o capiroto estivesse mandando, tomando conta de você mesmo. Tudo te estressa, porque é um negócio diabólico, é uma droga mesmo o açúcar. Mas quando você se dispõe, você fala, não, mas isso aqui é uma fase, vai passar, isso aqui é uma abstinência. Pra você ver que o negócio é tão de droga que ele te deixa com abstinência até você entender que aquilo vai passar, depois você vê as coisas com muito mais clareza. Você consegue pensar com muita mais rapidez. Você consegue entender as coisas muito melhor. Então, assim, é uma coisa necessária e é uma coisa simples. Se a gente não controla o que a gente come, né? Se a gente, que é isso aqui que o Satanás está falando aqui nesse livro. Tipo assim, eu consigo te pegar pela comida, eu consigo te reduzir a um pensamento lento pelo que você ingere. Então, assim, a gente literalmente acreditado, é o que a gente come. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque vai ficar grande, e a gente vai para a próxima leitura. Espero você na próxima leitura. Um beijo grande, se inscreve no canal, deixa o seu like. Um prazer ter vocês aqui comigo. Até o próximo Compartilhando Insight. Tchau!